Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu irei estar dando continuidade ao nosso conteúdo atletismo. Já falei do histórico, já falei das corridas, já falei dos saltos e hoje nós iremos finalizar aqui com uma aulinha de arremessos. Então, os arremessos no atletismo são quais? Nós temos o arremesso de peso, essa classificação ela recebe o nome de arremessos e lançamentos, tá? Aí nós temos o lançamento do martelo, o lançamento do disco e o lançamento do dardo. Como eu já falei para vocês anteriormente nas outras aulas, atletismo consta de 3 modalidades: corridas, saltos e arremessos. E se classifica como esporte de marca. Vence aquele que saltar o mais distante, aquele que saltar mais alto, aquele corredor que for mais rápido. E aqui nos arremessos e lançamentos, aqueles que conseguirem lançar ou arremessar o seu instrumento, o seu material o mais distante possível. O arremesso de peso é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. Tá aqui, é uma bola de metal. O peso é simplesmente tem uma circunferência, é uma bola. Vence aquele atleta que arremessar essa bola o mais distante possível. A área de arremesso, eles ficam numa circunferência, tá aí a imagem, ó, de 2,13 metros de diâmetro. Eles ficam posicionados dentro dessa área e executam esse arremesso para frente. Existe essa espécie de funil. O arremesso tem que cair dentro dessa área. Se não cair dentro dessa área, o arremesso não será validado. Obrigatoriamente, o peso tem que cair dentro desta área. Professor, o que são essas linhas que o senhor colocou aí nessa imagem? Aqui são as linhas para facilitar, às vezes, a medição da distância do arremesso. Aqui, digamos que já tem 10 metros marcado, 15 metros, e assim eles já fazem aquele alinhamento dessa linha para onde a bola caiu de repente, para não precisar esticar essa fita todinha. As especificações. Quando nós falamos das capacidades físicas, eu falei para vocês algumas características das capacidades físicas, como a força. Eu disse que o homem ele tem mais força que a mulher. Eu disse que o homem ele tem uma resistência muscular melhor do que a da mulher. Eu disse também que a mulher tem um equilíbrio melhor do que o homem. E essas capacidades físicas elas vão variando. Então, o peso, como fala aqui, que recruta muito a questão da força e da resistência muscular, existem umas adaptações para os sexos, tá? Então, o peso da bola do feminino pesa 4 quilos, tem uma circunferência de 9,5 a 11 centímetros. Já o peso da bola para o masculino é de 7,260 kg, com uma circunferência um pouquinho maior. Existe essa variação. Técnicas do arremesso. Existem 2 tipos de arremesso. Vou falar para vocês aqui do arremesso em rotação. Mais ou menos a movimentação dos pés aqui embaixo. Ó. Eles ficam de costa, a seta está aqui, ó. A seta direcionando aonde está aquele funil. Eles ficam posicionados de costa. Vão fazer um giro e vão fazer esse lançamento da bola para frente. Tá aqui, ó, a imagem da moça aqui, ó. Tá? Com o seu pé, ela vai girar sobre o pé esquerdo, vai colocar esse pé direito de apoio e vai realizar uma rotação. E assim executar esse arremesso para frente. Se vocês perceberem, tem aqui uma parte um pouquinho mais alta. O atleta, em momento algum, ele pode sair dessa circunferência. Se ele realizar um arremesso, mesmo que seja para frente, mesmo que caia dentro daquela área de arremesso, mas ele sair dessa área, o arremesso não será validado. E nós temos outro que é o arremesso retilíneo. A atleta se posiciona, ou o atleta se posiciona do mesmo jeito, de costa para a área de arremesso, e ela faz uma espécie de deslizamento. Essa perna impulsiona, essa outra fica posicionada lá atrás mesmo, e assim ela arremessa esse peso para a frente.
Aí existem essas fases aqui, ó, a preparação. O atleta deve segurar o engenho com os 3 dedos centrais, servindo o polegar e o mindinho antes para equilibrar. O peso é colocado junto ao pescoço, entre a orelha e o queixo. Tá aí a imagem, ó, onde o peso é posicionado. Deslizamento. O lançador flexiona a perna de apoio e lança a perna livre para trás de forma explosiva. Aquela imagem que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Esse aqui é do arremesso retilíneo, não é o arremesso em rotação. O arremesso em si. Desdobrando-se do deslocamento, tem-se o início à fase de arremesso. Nessa fase, há uma projeção da força do corpo para o implemento a ser arremessado, de modo a lançá-lo. Então, ele parte dessa posição aqui, ó. Ele não pode baixar esse cotovelo. O cotovelo fica sempre a 90 graus. Se ele baixar ou se ele levantar esse cotovelo, esse arremesso não será validado. E a fase de recuperação. Essa fase refere-se à finalização do arremesso. Nesse momento, o atleta busca reorganizar sua postura após a soltura do implemento para recuperar o equilíbrio. Aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Caso o atleta ele saia da área de arremesso, o arremesso não será validado. Então, ele busca o equilíbrio dele. Se ele fez o arremesso em rotação, ele vai ali tentar equilibrar-se para ficar dentro dessa área de arremesso. Conseguiram compreender aí o arremesso de peso? Quantas tentativas, professor? Cada atleta tem direito a 6 tentativas de arremesso. Ele pode saltar, ele pode não realizar todos os arremessos. Ele realizou um arremesso muito bom, quer descansar numa outra rodada? Pode. Não existe a obrigatoriedade dele fazer os 6 arremessos, mas ele tem direito a 6. Lançamento de martelo, como eu falei para vocês, a expressão já não é arremesso, é lançamento. É uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas competem para lançar o martelo o mais longe possível. Praticamente a mesma coisinha lá em relação ao peso, só que aqui o que muda que é o martelo. Não é esse martelo como nós vemos aí numa oficina. É um martelo aqui, ó, ele tem essa estruturação aqui, ó. Eles realizam o arremesso de dentro de uma gaiola de proteção para evitar qualquer tipo de acidente. Ele realiza alguns giros, de repente ele perca ali a noção de onde ele está e realiza um arremesso errado, que não seja dentro daquela área de arremesso. Então tem essa gaiola de proteção. A área de arremesso é o mesmo tamanho da área do arremesso de peso, 2,13 metros de diâmetro. Está aqui o indivíduo segurando o martelo ali, começando a realizar seu lançamento. Olha as linhas delineando o funil, ó. As linhas brancas aqui embaixo, ó. Tem as marcações aqui laterais, tudo para que ele tenha ao norte e se posicione direitinho. As especificações do martelo. Também existe distinção entre o sexo masculino e feminino. O peso no feminino tem 4 quilos, no masculino 7,260 kg, o mesmo peso da bola do arremesso de peso. Com o comprimento do feminino de 1,195 m e para o masculino de 1,215 m. As partes que constituem aí o martelo. Nós temos a manopla, nós temos a alça e nós temos a cabeça. Então, são essas 3 partes que compõem o martelo. A manopla, a alça e a cabeça. As fases do lançamento do martelo. Existe a empunhadura, que ele segura, olha como ele segura aí o martelo, olha na imagem. Uma mão sobre a outra, para que assim ele tenha uma melhor empunhadura. Nós temos a fase de molinetes. Consiste em movimentos de rotação do tronco com os braços em extensão total. Aqui ele não vai realizar as rotações sobre o seu corpo. Ele vai pegar essa estrutura, o martelo, pela manopla e vai começar a girar sobre a cabeça aqui, sobre o corpo, para assim ele depois iniciar a sua fase de rotação do corpo, que são os giros. Tá aqui, ó. Após o último molinete, ele realiza de 3 a 4 molinetes. Após o último molinete, o atleta transfere o peso para a perna esquerda, que servirá de pivô para os giros.
Professor, obrigatoriamente para a esquerda? Não, aí depende muito da característica do atleta. Ele pode também girar para a direita. Então ele começa a executar giros, isso sobre o eixo do seu próprio corpo, com o martelo. Ele já vai fazendo um movimento só. Eu queria poder fazer os movimentos aqui para vocês, mas o enquadramento não deixa. E nós temos o lançamento. O lançamento em si parte das pernas em continuidade aos giros, impulsionando o quadril e o tronco. Tá aí a imagem, ó. Olha o martelo voando lá atrás na imagem. Tá bem aqui, ó, o martelo. Foi realizado o arremesso. O que acontece aqui nessa fase também, do lançamento do martelo? Ele realiza aqueles molinetes, de 2 a 3 molinetes, e realiza mais ou menos uns 3 giros para realizar esse lançamento. E nós temos a reversão. Refere-se ao momento de inversão das pernas com o intuito de não transpor o limite do círculo de lançamento. Aquelas mesmas regrinhas que eu já falei para vocês do arremesso do peso ainda há pouco. O atleta ele não pode sair da área de lançamento. Se assim ele fizer, o lançamento não será validado. Então, o movimento de reversão é para tentar buscar aquele equilíbrio para o atleta manter-se ali dentro da área de lançamento. Lançamento de disco. O objetivo da prova consiste em lançar um disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. Esporte de marca vence aquele que lançar o mais distante possível. Área de lançamento. A área de lançamento do disco já é um pouquinho maior do que a área de lançamento do martelo. A área de lançamento do disco é de 2,50 metros. Lá nós vimos que era diâmetro de 2,30, né? Aqui é de 2,50. Mas, professor, o arremesso de peso, o arremesso de martelo, desculpa, ele pode ser realizado daqui, nessa área? Pode, só que ela tem que ser reduzida, mas pode ser utilizada a mesma área. Reduzida a quanto? A 2,13. Porque também no arremesso de disco existe a presença da gaiola. Ó. Tá aqui, ó. Então a estrutura pode ser reaproveitada, sendo que tem que ser colocada alguma espécie de madeira, alguma coisa que limite o tamanho dessa área de lançamento, que reduza para 2,13. As especificações do disco. O peso do disco no masculino aqui já é um equipamento um pouco menor. É de 2 kg, com o diâmetro de 22 centímetros. E para as mulheres tem o peso de 1 kg e diâmetro de 18 centímetros. Vale ressaltar aqui uma informação que eu ainda não dei para vocês nessa aula. Essas especificações dos equipamentos que eu estou dando para vocês, do martelo, do peso, do dardo, do disco, eu falo aqui, quando eu falo de sexo masculino e feminino, mas eu estou falando especificamente de quê? Dos adultos, tá? Das disputas que acontecem nos Jogos Olímpicos. Mas esses pesos e tamanhos, circunferências, especificações, também mudam quando nós vamos falar de idade, de categorias, até 14 anos, até 17 anos. Eles também têm uma certa variação, uma certa adaptação a essa idade. Aí existe a empunhadura. O atleta deve segurar o disco de forma descontraída. Essa fase é importante, pois é ela que define se o disco vai ou não deslocar-se da mão do atleta. Perceba aqui como ele segura o disco, não é uma forma relaxada, porque ele vai ter que lançar esse disco. Ele não pode colocar muita pressão ali no disco. Posição inicial. O atleta toma a sua posição de costa para a abertura de 40 graus, citadas anteriormente. Depois disso, o atleta realiza uns balanceamentos preparatórios, que fazem o disco ser levado de um lado para o outro do corpo. Estou aqui com a empunhadura do disco, eu vou começar a realizar movimentos como esses aqui, ó, para depois eu fazer os giros que é a próxima etapa. Os giros, o atleta dá um giro e meio para o lançamento. Tá aqui, ele está posicionado de costa, sempre ele se posiciona de costa, e ele está com o disco que ele já passou dessa fase de balanceio aqui do corpo, ele vai realizar um giro e meio, deixando sempre um pé de apoio e fazer o lançamento desse disco. O lançamento em si, ó. Momento é que o movimento de giro é parado pela perna projetada à frente e se desenvolve em uma impulsão a partir da qual ocorre o lançamento do disco em si.
Tá? Que ele realizou o arremesso. Olhem lá que o disco já está fora da mão do desenhinho aí. E sempre nós vamos ter, após o lançamento, uma fase de reversão, que é aquela fase que o atleta vai tentar buscar o equilíbrio após o lançamento. Que a regra é a mesma. O que muda muito aqui são os instrumentos. Geralmente são 6 tentativas. O atleta tem que realizar o arremesso dentro daquela área do funil. Não sendo obrigatório ele realizar todos os arremessos. E ele tem que manter-se ali dentro da área de arremesso. Aqui ele vai tentar buscar o equilíbrio. Ó. Após a imagem, ele tem, de qualquer forma, buscar esse equilíbrio para manter-se ali dentro da área de lançamento. E por último, nós temos o lançamento de dardo. É uma prova do atletismo na qual o atleta lança um dardo, tentando alcançar a maior distância possível. Tá aí a atleta fazendo com certeza a sua corrida, já com a posse do dardo aí para tentar lançar o mais distante possível. A área de prova, tá aqui, a raia tem 4 metros de largura, com 36 metros e meio de comprimento. Ela vai fazer a sua corrida nessa raia e realizar o seu lançamento do dardo. Ela não pode ultrapassar, existe uma linha limite. Ela não pode jamais ultrapassar essa linha limite, mesmo após ter se livrado do dardo. Eu realizei o arremesso, o lançamento do dardo, e eu ultrapassei essa linha, mesmo sem a posse do dardo, esse lançamento não será validado. Quantas tentativas? 6. Assim como as demais, 6 tentativas. As especificações do dardo. O peso do feminino, está aí na corzinha cor-de-rosa, 600 gramas. Do masculino, um pouquinho mais pesado, 800 gramas. O comprimento do dardo no feminino, 2,30 m. Do masculino, 2,70 m. Aí nós temos algumas partes também do dardo. A primeira parte está bem aqui, ó, que é de metal, que é a que vai ser fincada na terra. É a cabeça. Nós temos ainda aqui, ó, o corpo do dardo, que é a outra parte, essa amarelinha aí, ó, todinha é o corpo do dardo. E por último, nós temos uma empunhadura de corda, que é onde o atleta vai segurar. As provas de atletismo, todas as provas de atletismo, tanto a corrida, quanto os saltos, quanto os arremessos, acontecem na pista de atletismo. A pista de atletismo está lá e ela circunda toda a área de campo. Existem as provas de pista e as provas de campo. Essas provas aqui são provas de campo. O meio ali é grama. Então, esse instrumento aqui ele tem que ficar fincado no solo. Essas são as partes do dardo. Fase do lançamento, a corrida frontal, aquela mesma imagem lá do conceito. Ó. O atleta realiza uma corrida lenta e ritmada em direção à zona de lançamento. Nesse momento, o dardo deve estar paralelo ao solo, podendo estar levemente arqueado para cima. O solo está aqui embaixo, onde ela está andando. Ó, perceba que o dardo está paralelo ao solo. Ela está fazendo a sua corrida frontal. Aí nós temos a corrida lateral, que é quando o atleta inicia o ritmo dos 5 passos. Portanto, nessa fase, ela avança com o lado esquerdo do corpo ao sentido do lançamento e em seguida realiza uma torção do tronco para a direita. Isso aqui, obviamente, eu estou falando para uma atleta que é direita. Uma atleta que é canhota, esses movimentos acontecem de forma contrária. Tem que levar a característica do atleta. Aqui é a corrida lateral, já quando ela já está se preparando para fazer o lançamento do dardo. O lançamento em si, há uma movimentação em efeito de desdobramento, partindo do quadril para o peito, em que o atleta mobiliza o corpo para a ação. Ele faz todo uma arqueada, todo o movimento que ele vai para trás para tentar, obviamente, lançar esse dardo o mais distante possível. E a fase de recuperação, como eu já falei, em todas os outros arremessos e lançamentos, existe a fase de recuperação, que é aquela que é tentar manter-se na área de arremesso. Então, esse atleta, mesmo sem a posse do dardo, ele jamais pode ultrapassar aquela linha limite. Se assim ele fizer, o lançamento também não será validado. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre os arremessos.
Falei para vocês hoje sobre o arremesso de peso, lançamento de martelo, lançamento de discos, lançamento de dardo. Vocês entenderam todas as especificações, tudo como acontece. Agora vale a pena praticar, quando nós voltarmos aí às aulas presenciais, aí bem direitinho mesmo, praticar um pouquinho dessa modalidade nas nossas escolas. Então vamos para cima, até a nossa próxima aula.